Você provavelmente já segurou o volante de um carro milhares de vezes e nunca pensou duas vezes sobre isso. Mas, ao subir em um caminhão de 18 rodas, de repente você está segurando algo que parece pertencer a outro século. É maior, mais achatado, muitas vezes revestido de plástico barato ou couro gasto, e posicionado quase na horizontal. Então, por que um caminhão semi-reboque de $200 mil tem um volante que parece mais barato e desajeitado do que o do seu sedã de $25 mil? É apenas uma tradição antiquada, uma forma de cortar custos, ou existe alguma física envolvida nisso? O que acontece com seus braços quando você dirige por 11 horas seguidas? Por que os caminhoneiros seguram o volante às 9h03, em vez de 10h02, como você aprendeu? E o que um trator dos anos 50 tem a ver com o motivo pelo qual os caminhões modernos ainda usam esse design? Fique por aqui, porque a resposta envolve alavancagem, fadiga e um sistema de direção tão diferente do seu carro que literalmente exige um volante diferente. Imagine isso. Você está sentado em um carro com as mãos às 10h02, o volante inclinado em direção ao seu peito em um ângulo de cerca de 45 graus. O volante é grosso, acolchoado, talvez revestido de couro, com diâmetro em torno de 14 a 15 polegadas. Agora imagine um caminhoneiro. O volante tem 18 a 20 polegadas de diâmetro, é mais fino, mais plano, posicionado quase horizontalmente como um prato de jantar. Isso não é aleatório. Está resolvendo um problema de direção completamente diferente. Mas aqui está a parte estranha. Não se trata do tamanho do veículo. A maioria das pessoas acha que os volantes de caminhão são maiores, porque veículo maior significa volante maior. Ou pensam que é apenas um design antiquado que nunca foi atualizado. Você só dirigiu carros com direção hidráulica, curvas fáceis feitas com um dedo. Caminhões parecem antigos por fora, então o volante também parece uma relíquia. Nas poucas vezes em que você viu o interior de caminhões, em filmes ou no YouTube, o volante simplesmente parece coisa de caminhoneiro. Mas a verdade é que os volantes de caminhão não são projetados para o caminhão. Eles são projetados para o corpo do motorista, especificamente para braços que precisam dirigir por 11 horas por dia sem ficarem dormentes. E uma vez que você entende o sistema de direção por baixo, o design do volante faz todo sentido. Agora, aqui está o verdadeiro motivo pelo qual os volantes de caminhão são diferentes. Carros usam direção de pinhão e cremalheira, um sistema compacto onde girar o volante move diretamente uma engrenagem que empurra as rodas para a esquerda ou para a direita. A direção hidráulica nos carros amplifica o seu movimento com assistência hidráulica ou elétrica, então você mal precisa fazer força. Caminhões usam direção de esferas recirculantes, um sistema muito mais antigo e lento, com uma engrenagem sem fim e esferas. E esse sistema exige mais esforço físico, mais voltas de batente a batente, mas suporta as forças massivas de direcionar 36 toneladas. Um volante de diâmetro maior significa mais alavanca, o que resulta em menos força necessária por volta. É por isso que os volantes de caminhão têm 18 a 20 polegadas. É uma vantagem mecânica, como usar uma chave de boca mais longa. Mas aqui está a surpresa. Não se trata apenas de alavanca. Quando você dirige por 11 horas, a posição dos braços faz toda a diferença. Os volantes de carros são inclinados em sua direção a 45 graus, porque você só dirige de 30 a 60 minutos por vez. Os volantes de caminhão são quase horizontais, inclinados apenas de 10 a 20 graus, para que seus braços repousem naturalmente por cima, com os cotovelos dobrados a 90 graus. Essa posição permite que a gravidade faça o trabalho. Seus braços apenas repousam sobre o volante em vez de segurá-lo para cima. E é por isso que caminhoneiros seguram às 9h03, não às 10h02. Então qual é a diferença real? Volante de carro, diâmetro de 14 a 15 polegadas, compacto, cabe em cabine apertada, inclinação de 45 graus em direção ao motorista, ergonômico para viagens curtas. Espessura acolchoada, pegada grossa, conforto para uso ocasional. Gira de batente a batente, de 2,5 a 3 voltas, rápido e responsivo. Sistema, cremalheira e pinhão com assistência elétrica, sem esforço. Volante de caminhão, diâmetro de 18 a 20 polegadas, máxima alavanca, inclinação de 10 a 20 graus, quase horizontal, braços repousam em cima. Espessura mais fina, geralmente plástico duro ou couro simples, menos fadiga nas mãos ao longo de horas. Gira de batente a batente, de 5 a 6 voltas, mais lento, mais deliberado. Sistema, setor e rosca sem fim, assistência manual ou hidráulica, mas ainda exige força.
Volante de carro é rápido, responsivo, confortável para viagens curtas. Volante de caminhão é mais lento, exige mais esforço, mas é sustentável para dirigir o dia todo. É por isso que você não pode simplesmente trocar um pelo outro. Cada um é otimizado para um uso completamente diferente. Então, por que os caminhões continuaram com esse sistema antigo enquanto os carros evoluíram? Agora, aqui é onde tudo começou. Anos 1950, América. Os caminhões estão ficando maiores, mais pesados, transportando mais peso. Os primeiros caminhões usavam os mesmos sistemas de direção dos carros, mas os motoristas ficavam exaustos após algumas horas. Dirigir um caminhão vazio já era difícil. Dirigir um caminhão carregado, com mais de 20 toneladas, era brutal. Os engenheiros pegaram emprestado o sistema de direção por esferas recirculantes de tratores e máquinas pesadas. Esse sistema era mais lento, mas conseguia suportar forças enormes sem quebrar. Para compensar o esforço extra, eles aumentaram o tamanho do volante, 18 depois 20 polegadas, e o inclinaram na horizontal para que os motoristas pudessem apoiar os braços em cima, em vez de ficarem segurando no ar. Nas décadas de 1960 e 1970, isso se tornou o padrão para todos os caminhões pesados. Mesmo quando a direção hidráulica foi adicionada, o design básico permaneceu o mesmo. O layout que funcionava para os caminhoneiros de longa distância dos anos 1950 virou o modelo para os caminhões modernos. Hoje, as cabines dos caminhões são projetadas em torno dessa posição do volante, do painel, da altura do banco, de tudo. Mudar isso exigiria redesenhar toda a cabine. E uma vez que milhões de caminhões foram construídos dessa forma, a indústria não tinha motivo para mudar. Então, quando você reparar no design do volante, verá esse padrão em todo lugar. Carretas e caminhões semi-reboque, volante grande, plano, horizontal, clássico design de longa distância. Caminhões de entrega como UPS e FedEx, um pouco menores, mas ainda planos, otimizados para dirigir o dia todo na cidade. Caminhões basculantes e veículos de construção, mesmo layout horizontal, muitas vezes com volantes ainda mais grossos para terrenos acidentados. Ônibus escolares grandes, volante grande e plano posicionado para o conforto do motorista durante turnos de 4 a 6 horas. Motorhomes e trailers, volante estilo caminhão porque são construídos sobre chassis de caminhão. Caminhonetes antigas de antes dos anos 2000, muitas usavam direção de esferas recirculantes, então volantes maiores. Caminhonetes modernas como a F-150 e a Silverado agora usam cremalheira e pinhão no estilo de carro, então os volantes são menores e inclinados como os dos carros. Tratores agrícolas, volantes enormes e quase verticais para máxima alavanca, já que não tem direção hidráulica. Empilhadeiras, volantes pequenos mas grossos, posicionados para manobras precisas em armazéns. Barcos, especialmente os mais antigos, os volantes de navio são enormes pelo mesmo motivo de alavanca. Carros pré-1970 tinham volantes maiores e planos sem direção hidráulica. Simuladores usam volantes de caminhão para dar realismo a jogos de carga. Depois que você entende a lógica, consegue prever o design do volante só de saber quanto tempo alguém dirige aquele veículo. Agora, os volantes de caminhão não são perfeitos. Eles respondem mais devagar. 5 a 6 voltas de batente. A batente significa que você não consegue fazer correções rápidas como em um carro. A posição horizontal é ótima para rodovias, mas desconfortável para estacionar em vagas apertadas ou manobrar na cidade. Pegas mais finas significam menos conforto para viagens curtas. Por isso, você odiaria dirigir um caminhão por 20 minutos em um estacionamento. Alguns caminhões mais novos estão experimentando volantes menores, mais parecidos com os de carro, à medida que os sistemas de direção evoluem. Caminhões elétricos como o Tesla Semi e as vans de entrega da Rivian usam direção por fio, o que pode eliminar completamente a necessidade de volantes grandes. Daqui a 20 anos, os volantes de caminhão podem se parecer muito mais com os de carro. Mas por enquanto, o volante grande, plano e horizontal ainda é o padrão porque funciona para o trabalho. E a menos que você dirija mais de 8 horas por dia, provavelmente nunca vai entender o porquê. Então, por que os volantes de caminhão não se parecem em nada com os de carro? Porque caminhões usam direção de esferas recirculantes, lenta e de alta força, enquanto carros usam cremalheira e pinhão, rápida e de baixa força. Porque um volante maior, de 18 a 20 polegadas, oferece alavanca mecânica para reduzir o esforço necessário a cada volta.
Porque uma posição horizontal permite que os motoristas descansem os braços em cima durante turnos de 11 horas, em vez de mantê-los erguidos. Porque esse design foi aperfeiçoado nas décadas de 1950 e 1960 para o transporte de longa distância e se tornou o padrão da indústria. Você achava que os volantes de caminhão eram apenas antiquados ou grandes demais sem motivo. Mas a verdade é que eles são projetados com precisão para um trabalho que o volante do seu carro jamais conseguiria fazer: dirigir o dia inteiro com um sistema de direção que exige esforço físico de verdade. E agora, com caminhões elétricos e sistemas drive-by-wire, finalmente estamos livres para repensar tudo isso. Da próxima vez que você vir um caminhoneiro segurando aquele volante grande e achatado nas posições 9 e 3, você não está apenas olhando para um volante, está vendo 70 anos de aprimoramento ergonômico projetado para evitar que os braços de alguém fiquem dormentes depois de 1000 quilômetros. Por isso é diferente do seu. O seu trajeto leva 30 minutos e o deles 11 horas.